Olá, meus queridos amigos, boa noite. Tudo bem? Estamos começando mais uma live semanal. Nós estamos programando fazer pelo menos duas por semana, temos muita coisa para trazer para vocês e nós temos aqui as pessoas que estão entrando, não é? Muito obrigado pela participação, viu? Muitos alunos, queridas alunas, muito obrigado. Muito obrigado, professor Felipe Arade, um colega que eu tenho. Obrigado, estou vendo aqui rapidamente, as coisas estão passando rápido, os nomes. Bom, sintam-se todos cumprimentados, tá bom? E abraçados aqui, um caloroso abraço em todos. Muito obrigado. Antes de nós começarmos, eu gostaria apenas de saber se o áudio está bom e o vídeo, se vocês estão me vendo bem e se vocês estão escutando. O mais importante é que vocês me escutem, não é? Não é? Muito obrigado. Yuri, obrigado. Juliana, Rafael, Feitosa. Muito obrigado, viu? Deus guarde vocês, proteja. Ótimo. Se está tudo bem, pelo menos aí uma maioria confirmando que está tudo bem, a gente pode começar, não é? Meus queridos, olha só. Nós estamos vivendo momentos preocupantes, de muita insegurança no país e acredito que na maior parte do Ocidente e também no Oriente, né? Dado que a China é um país enorme, com uma população enorme também. Então isso tem nos preocupado, esse problema do Covid-19, do coronavírus. E eu tive a oportunidade de participar, neste final de semana, de uma liga promovida por amigos católicos lá do Sul, em Curitiba. E lá eu falava um tema que eu vejo que está apagado, pouca gente está falando, mas sempre foi uma ideia unânime entre os cristãos, não é? Que é a questão do sofrimento. Quer dizer, o dever que nós temos, eu não diria nem uma faculdade, uma liberdade, um dever que nós temos é de levar a nossa cruz, de sofrer. E nós cristãos sabemos disso de uma maneira muito especial, porque o nosso Salvador, que é Jesus, o amor encarnado, ele quis levar uma vida de sofrimento. E antes de receber a coroa de glória, ele recebeu uma coroa de espinhos. Então, nessa pedagogia de Cristo, porque Cristo nos ensina com a sua vida, com a sua palavra viva e com a sua vida, com o seu testemunho, porque nós também temos que aprender com o testemunho de Cristo. E a igreja sempre ensinou que as duas colunas de um cristão, são a oração, uma oração piedosa, com humildade, e o sofrimento. São as duas colunas de um cristão, não é? E nesse tempo que nós estamos passando por uma peste, por assim dizer, por uma doença, por um vírus, que nós não sabemos de onde veio. Há alguns que já estão dizendo que este vírus foi provocado em laboratório, uma espécie de arma biológica. A China acusa os Estados Unidos, a Rússia acusa os Estados Unidos. E os Estados Unidos tentam desmentir as acusações. Não é? Mas o fato é que o vírus nasce, quer dizer, o primeiro infectado aparece numa comunidade da China, que curiosamente, nesta comunidade, fica o maior centro, né, de virologia da China. Eu não sei se vocês sabem, e aqui eu interrompo um pouco o nosso assunto principal para dar esta informação interessante. Na comunidade de Wuhan, onde apareceu o primeiro caso de infecção, ali na China é o local onde existe o maior centro de virologia com médicos
de epidemiologia e imunologia chineses, se esse vírus já estava sendo preparado em laboratório, vazou, se foi maldosamente colocado, ninguém sabe. Mas nós estamos vivendo uma praga. Claro, ninguém pode ignorar, também não acho que seja um caso de pânico, de susto, de desespero, não é? Mas eu estou vendo as pessoas reagirem. E agora mesmo, o Santo Padre, o Papa, quer dizer, o nosso Santo Padre para os católicos, ele saiu pelas ruas de Roma, certamente recebeu uma autorização, e ele é o bispo de Roma, e é chefe de Estado também, né? Então ele saiu para fazer as orações. Então eu estou vendo que muitos estão movimentados para rezar, para fazer suas orações. E continuemos assim. Porque nós cristãos, nós nos diferenciamos do mundo, porque uma parte das pessoas querem acreditar só na ciência, querem entregar a sua vida à ciência. Então o que os técnicos falam, nós vamos seguir. Uma outra parte das pessoas são extremamente supersticiosas, né? Apelam para superstições. Mas nós temos a verdadeira doutrina, nós temos a verdadeira ação. Nós temos que agir com prudência, não ignorar o assunto, prudência, cuidado, mas confiando que Deus pode nos livrar. Também confiando na divina misericórdia. Precisamos das orações, precisamos de confiar em Deus, mas precisamos mais. Precisamos daquilo que na igreja sempre se chamou de apostolado do sofrimento. Especialmente para nós católicos, que estamos vivendo um período muito bonito da nossa fé, que é o período da quaresma, dos jejuns. Tudo isso por amor. Por amor. Então nós jejuamos, nós fazemos certos sacrifícios dentro daquilo que é o razoável, porque todos nós sabemos que as penitências extraordinárias só um padre, um diretor espiritual poderia nos autorizar, mas dentro daquilo que é razoável, vamos tentar também usar o outro lado, a outra coluna de um cristão, e a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta vida, porque o gozo eterno é no céu. Nesta vida, teremos que aceitar as cruzes, sem resmungar, sem reclamar, aceitar as cruzes. E nós aproveitamos este período que a humanidade sofre, esse flagelo do coronavírus, não é? Que às vezes Deus permite estas coisas, não é? Como nós sabemos, e quem é cristão aqui sabe, que no Antigo Testamento Deus mandou as pragas ao Egito, porque Deus pode mandar e pode permitir. Não é? Mas mandando ou permitindo, isso tudo serve para a nossa purificação. Então nós temos que entender isto. Nós temos que oferecer também o nosso sacrifício para os nossos irmãos, para a situação no mundo, né? Agora mesmo, escuto e leio, precisaríamos verificar a procedência dessa informação, de que na Itália, né, já estão se escolhendo as pessoas que vão morrer e que vão viver. Olha que situação que nós chegamos. Então eles estão dando preferência para os mais novos se curarem e deixando os idosos, né, morrerem. Olha a situação que nós chegamos. Mas isto para nos fazer refletir, e nós vamos voltar no assunto do sofrimento, para nos fazer refletir que nós precisamos amar mais a Deus. Nós não estamos amando mais a Deus. Nós estamos vivendo num período da nossa história em que as pessoas estão se esquecendo de Deus, especialmente no Ocidente, com tantos atos de sacrilégio, não é? Com tanta pornografia, impureza. Então nós temos que saber que nós não podemos esquecer a face justa de Deus. Também não podemos só ver Deus
como se ele fosse unicamente misericórdia. Ele também é justiça. Porque Deus é perfeito e é infinitamente perfeito. E tudo que é perfeito possui todas as qualidades em grau perfeito, todas as virtudes em grau perfeito. Então Deus porque a justiça é uma virtude e o amor também. Então Deus tem o amor e a justiça. E o amor e a justiça de Deus são infinitas. Em Deus. Acontece que com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus mais ou menos trabalha como se fosse uma espécie de escudo que permite que a misericórdia venha para este mundo de maneira muito mais intensa do que a justiça. Porque se Deus fosse fazer a justiça com a sua ira justa no mundo, nós já teríamos acabado. O que segura a ira de Deus, a justiça de Deus, neste mundo, e o que faz o amor de Deus transparecer mais no mundo do que a justiça, embora ele tenha as duas de maneira infinita, perfeita, é a obra de caridade dos santos. É o amor. Os santos seguram a mão de Deus e a espada purificadora de Deus. Os santos seguram a justiça. Mas a obra do amor e da caridade, ela está fundada, como eu disse, em duas colunas. E aí nós vamos penetrando aqui no nosso tema principal. Que eu quero fazer uma ligação com esse coronavírus, porque a gente tem que ter esperança. E porque nós confiamos em Deus. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não é? Nós temos que fazer a nossa parte. Jesus pede que façamos a nossa parte, como ele fez a dele. Vocês vejam que Jesus era Deus. Era Deus. Ele poderia ter resolvido no estalar de dedos. Ele escolheu fazer a parte dele. E nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que rezar e, ao mesmo tempo, nós temos que orar, fazer nossas orações e, ao mesmo tempo, nós temos que oferecer os nossos sofrimentos para a nossa salvação e a salvação de corpo e de alma dos nossos irmãos. E por isso que eu quis trazer esta live hoje, porque eu dizia isto no congresso que eu participei neste final de semana. Nós não podemos esquecer que, além do apostolado da oração, nós também temos que fazer o apostolado do sofrimento. Porque todos nós somos discípulos e, de alguma maneira, somos apóstolos de Cristo. E por isso temos que imitar o nosso exemplar, o nosso paradigma, o nosso arquétipo maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que imitá-lo tal qual ele foi em sua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo orou e sofreu. E nós, cristãos, se queremos nos configurar mais perfeitamente a Cristo, temos que orar e sofrer. Não pode só rezar e não pode só sofrer. A pessoa que sofre violentamente e não reza é um presunçoso. É um presunçoso. Ele acha que ele pode sozinho resolver os problemas. Não é assim. E a pessoa que só reza sem sofrer, não é? Quer dizer, ele também é um presunçoso. Nos dois extremos nós temos a presunção humana. As duas colunas têm que estar juntas. E aí eu digo uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. No Antigo Testamento, uma das figuras mais, para mim, uma das mais encantadoras é a figura de Moisés, por exemplo. A figura de Moisés. Moisés é o homem da antiga lei. Moisés construiu um templo para adorar a Deus, que é o que nós precisamos contra qualquer praga, as espirituais e as físicas, como esse vírus. Porque Deus é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. E nós temos que confiar nesse milagre.
Mas Moisés construiu um templo, um tabernáculo para adorar a Deus. Vocês sabem quantos altares tinha ou existiam nos templos de Moisés? Ou no templo de Moisés? 2 altares. Um altar ficava na frente do templo, logo na entrada, o que os judeus chamavam de vestíbulo do templo. O outro altar ficava lá no fundo do templo, da igreja. O primeiro altar era o altar dos holocaustos. Dos holocaustos. Ali, a tradição antiga matavam bezerros, animais, e recolhiam o seu sangue. Então era o altar dos holocaustos. Os holocaustos. Esse sangue era derramado num vaso. No altar que ficava dentro do templo de Moisés, era o altar dos incensos, dos perfumes. Então, os sacerdotes daquela época ofereciam praticamente todos os dias a Deus o perfume, a fumaça do incenso que eles acendiam no vaso. Aquela fumaça subia, não é? Por isso é que hoje nas missas católicas se usa o instrumento chamado turíbulo, não é? Porque remete, não é, a esse costume de Moisés. Então você queimava ali os incensos e aquela fumaça agradável subia a Deus, porque as nossas orações têm que subir a Deus. E as nossas orações, elas têm que ser uma fumaça agradável. Tem que subir a Deus. A fumaça, ela representa a oração, que é leve e sobe a Deus. Mas oferecer o perfume da oração não era suficiente. Porque Deus mandava também fazer os holocaustos, os sacrifícios e a oferta do sangue. Isto é muito bonito. E a oferta do sangue, que era feita no altar dos holocaustos. Então, 2 altares, o do perfume e o do sangue. Aparentemente, estas 2 oferendas, elas parecem extremamente contraditórias. O sangue e o perfume. Um é bom e o outro é sacrificial. Um é bom, o outro é sacrificial. O holocausto e o incenso. O sangue e o perfume. E aí, de repente, o Verbo se encarna, Jesus Cristo se torna homem. Para cumprir de modo perfeito a lei antiga. E aquilo que na lei de Moisés era feito com animal e com incenso, agora Cristo vive na carne isso tudo. Porque o seu sangue foi derramado no vaso, no altar do holocausto. E este sangue fez com que a oração de Cristo subisse a Deus Pai como um perfume agradável para salvar a humanidade. E salvar a humanidade de uma morte espiritual, porque nós éramos escravos de Satanás. O que não poderá fazer o perfume da oração unido ao sangue do sacrifício nesta época de uma praga que nos afeta. E o mundo precisa aprender
que uma oração agradável a Deus, ela sobe com um perfume. Uma oração agradável a Deus sobe como um perfume. Mas o perfume só fica agradável com o sangue, como era em Moisés e como Cristo completou em sua própria carne. Não é? Professor Ricardo da Costa nos dá o prazer da presença um grande amigo, um querido amigo, um grande mestre. Muito obrigado. E sintam-se todos abraçados na figura do meu querido amigo. Todos, muito obrigado. Meu coração caloroso manda um abraço a todos vocês. Não é? Então, Moisés. 2 altares na lei mosaica de Moisés. Um para o holocausto e o outro para o perfume e o incenso. E Jesus Cristo, então, cumpre perfeitamente a lei antiga. Ponto. Esta lei antiga encontra em Cristo a sua perfeição, porque Cristo foi o Cordeiro imolado. Cordeiro imolado. Então, este é o exemplo que nós temos que ter hoje, não só por causa do coronavírus, que apareceu e é uma realidade. Mas não basta só rezar, ou não basta exclusivamente a oração. É necessário também a mortificação e o sofrimento. Não basta o perfume, é necessário o holocausto de amor. Não basta o perfume, é necessário o holocausto. E isto a nossa Igreja Católica tem a ensinar ao mundo. Porque, como nós sabemos, também não houve no mundo uma igreja mais caridosa. Não só porque foi a primeira igreja, mas porque ela ensina o amor e o sofrimento. Não houve no mundo igreja mais caridosa do que a Igreja Católica. Não é? Assim foram em todas as prestes e pragas do mundo. Como, por exemplo, a peste espanhola, que, segundo alguns dados, matou coisa de 20 milhões de pessoas. E a igreja estava lá com seus sacerdotes. A peste negra, a igreja estava lá com seus sacerdotes santos, distribuindo as comunhões, indo aos enfermos. Isto é que é o amor. A oração e o sofrimento. E o sofrimento é a mortificação. E é impossível adquirir alguma virtude na nossa vida, aquelas virtudes que nós podemos adquirir, porque nós temos 3 virtudes que só Deus pode nos dar. Nós podemos ficar a vida toda e não vamos adquirir. São as virtudes teologais. Mas as virtudes morais, que são 3, não é? A caridade, a esperança e a fé. Mas as virtudes morais que nós podemos adquirir, nós só podemos adquiri-las com regularidade, porque a virtude é um hábito constante, com a violência contra o nosso próprio corpo. Por isso é que Jesus Cristo deixou muito claro que o reino dos céus é dos violentos. É daqueles que sabem sufocar as más intenções, as paixões, não é? As más inclinações. E isto, porque também está comprovado empiricamente na vida de todos os homens virtuosos, que nós costumamos chamar de santos, e isto também acontece, e é uma constante histórica, quando nós praticamos as mortificações. Contando, evidentemente, com o auxílio da graça. Porque senão a gente cai em outra heresia, a heresia dos cátaros, que são aqueles que fazem jejuns, mortificações extremas, sem contar com a graça. Não é? Então nós temos essas 2 colunas e não podemos brincar com isto. Estas 2 colunas que nos servirão pela vida inteira. Não só nesta época de epidemia, de um surto, mas também para qualquer época da nossa vida. Não é? E nós temos que entender outra coisa, e esta é uma coisa mais interessante.
Esta é uma coisa mais interessante. Porque vejam que nós estamos falando da Sagrada Escritura. Em nenhum momento nós estamos saindo da Sagrada Escritura. Há uma passagem de São Paulo, não é? Há uma passagem de São Paulo apóstolo que é muito curiosa e que é pouco falada. Pouco falada. E pouco explicada. E não quero causar polêmica aqui, mas já vou falar. Quando eu pergunto para alguns amigos protestantes e eu coloco esta frase de São Paulo, ninguém mais responde. Ninguém mais sabe responder. Porque esse é um versículo ignorado. Ignorado. São Paulo diz, na sua carta aos Tessalonicenses, eu completo em minha carne aquilo que faltou na paixão de Cristo, para o benefício da igreja, que é o seu corpo, que é o corpo de Cristo. Vejam que frase enigmática. Que frase, e se não for bem interpretada, ela pode causar até uma interpretação sacrílega. Não é? Quer dizer, São Paulo diz com toda clareza: eu completo em minha carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. Bom, a primeira pergunta que vem necessariamente é a seguinte: faltou alguma coisa à paixão de Cristo? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, disse: tudo está consumado. O que escreveram de mim, eu cumpri de modo perfeito. O que São Paulo quis dizer com esta frase? O que ele tem a nos ensinar? O sacrifício de Cristo, não é? A citação é: eu completo em minha carne aquilo que faltou à paixão de Cristo, por sua igreja, ou pela igreja que é o seu corpo. Então, o que realmente quer dizer isto? Aí nós temos que voltar aos santos padres, aos padres primitivos da igreja, e eu quero usar aqui dois: o Papa São Gregório Magno e Santo Agostinho. Mas eu vou me prender aqui mais em Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho tem uma explicação maravilhosa que nos ajuda muito. E uma explicação que foi adotada pela Santa Igreja, pela Igreja Católica. Cristo, o sacrifício de Cristo foi perfeito, pleno. Foi tão perfeito e tão pleno que se tivessem infinitos mundos para serem salvos, o sacrifício de Cristo salvaria todos. Não só o nosso mundo, como todos os mundos. Então o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi pleno. Mas São Paulo diz que faltou algo na paixão de Cristo. A paixão de Cristo satisfaz os pecados de maneira plena, infinita e perfeita. Porque o sangue de Cristo é pleno e é perfeito. O sangue de Cristo tem um preço infinito. Porque é o sangue de Deus homem. Do verdadeiro Deus, do verdadeiro homem. Pois bem, agora vejam bem. Mas se a paixão de Cristo é perfeita, por que São Paulo diz que faltou algo? E mais, que ele, São Paulo, estava completando em sua carne
nas mortificações, nos jejuns, aquilo que faltou. Vejam, porque a paixão foi perfeita em Cristo, cabeça. Porque Cristo é o cabeça do corpo místico. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo místico. E São Paulo, em outra passagem, diz isso com muita clareza. Cristo é a cabeça do corpo místico. E nós, a igreja, os apóstolos e os fiéis, os apóstolos e os discípulos, nós somos os membros. Portanto, a paixão não está incompleta na cabeça. Na cabeça ela está completa e perfeita. Ela está incompleta nos membros. Os membros de Cristo, os membros do corpo de Cristo, quando sofrem, quando jejuam, quando se mortificam, quando seguem o exemplo da cabeça, os membros santos fazem com que Cristo se complete e se acabe. É o chamado Cristo total. É aos membros que falta ter um sacrifício perfeito. E não em Cristo. Só com esta ideia que nós podemos entender esta passagem de São Paulo. São Paulo era um discípulo de Cristo. Ele era um membro do corpo. Ele era um membro do corpo de Cristo. E a sua paixão, a paixão de Paulo, estava associada à paixão de Cristo. Porque o que um braço sofre, a cabeça sente. A cabeça sabe. O corpo de Cristo está todo unido. Cristo sofre em cada um dos seus membros. Então, nós não podemos ignorar isto. A paixão está imperfeita em nós e não em Cristo. E nós precisamos acabar o Cristo total. Nós somos membros de Cristo. Então existe um corpo chamado Cristo total. Há um Cristo inteiro, que é composto pelo Cristo cabeça e pelos membros. E os membros, não é? Aumentam a carne de Cristo. E eles têm que sofrer na própria carne, para que a paixão de Cristo fique completa, não na cabeça, mas no corpo inteiro. Mas no corpo inteiro. Perfeito? E vejam, porque esta paixão dos membros, associada a sofrimentos de Cristo, é que nos traz, não é, a graça, o olhar benevolente, o olhar amoroso da Santíssima Trindade. E é isso que nós precisamos viver nesses tempos de Quaresma, não só porque tem um coronavírus rondando pelos ares, mas um tempo de Quaresma, porque é nosso dever enquanto cristãos, independente das pragas, das pestes, dos vírus, fazer o nosso sacrifício, como diz a Santa Missa, do nascer ao pôr do sol, oferecer um sacrifício perfeito. Então, meus amigos, se vocês, sendo mais prático, vamos tomar um cafezinho sem açúcar, se nos agrada tomar com açúcar, e vamos oferecer isto a Cristo. Senhor, eu sou um miserável. Eu sou um miserável. Como diz São Paulo da Cruz, nós somos um nada criminoso e nós somos menos que o nada. Nós somos um nada porque nós viemos do nada.
Nós somos um nada criminoso porque além de nós sairmos do nada, nós ainda ofendemos a Deus com nossos pecados. Cometemos os crimes. E nós somos menos que o nada, porque o nada, pelo menos, não resistiu a Deus quando Deus criou as coisas. E nós resistimos a Deus quando Deus quer nos santificar. Então nós somos menos que o nada. Então, mas é um privilégio muito grande que Deus quis, ou que Deus quisesse, no seu decreto eterno, que nós pudéssemos nos associar ao sofrimento de Deus Filho. Isto é uma honra e uma glória para um cristão. Isso não é motivo de choro. Isso não é motivo de negativa. Poder sofrer como Cristo sofreu e mais, poder oferecer a Deus Pai, junto com Cristo, esse sofrimento, porque nós fomos enxertados em Cristo no nosso batismo, como diz São Paulo, nós somos membros de Cristo e com Cristo oferecemos a Deus Pai o nosso sacrifício. Isso é motivo de choro, mas choro de glória e de honra, e não de desespero. Quando Cristo decidiu sofrer, ele divinizou o nosso sofrimento. Quer dizer, o nosso sofrimento passa a ter sentido. O sofrimento humano passa a ter sentido. Nós não devemos chorar o nosso sofrimento. Nós devemos entregar a Deus e enfrentá-lo com maturidade. O que é maturidade? Um cristão maduro. Um cristão maduro é aquele que sabe que não pode e não é digno de ter uma vida melhor do que a de Cristo. Como Cristo mesmo advertiu aos seus discípulos, apóstolos. Não é como pode o discípulo ser maior que o Senhor. Então isto é claro. E temos que sofrer pelas necessidades da nação, pelas nossas necessidades, pelas necessidades da igreja. Agora, uma das coisas mais fantásticas é que nós tivemos santos tão extraordinários na Igreja Católica, pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Nós tivemos santos tão extraordinários na Igreja que eles sofreram, quer dizer, eles aceitaram de Deus um sofrimento tão elevado que sobrou, um sofrimento que sobra, porque eles já tinham sofrido para purgar os próprios pecados. E eles já eram santos. E aí Deus mandou mais sofrimento e eles aceitaram por generoso amor. Nós resmungamos por sofrer aquilo que nós merecemos. E estes santos são aqueles que mais se aproximam de Cristo. Porque Cristo, sendo o santo dos santos, não tendo pecado, porque ele era o homem puro, filho de Deus, ele não tinha pecado para purgar em si mesmo. Então, todo o sofrimento de Cristo foi para nós, foi para nosso benefício. E em nenhum benefício dele. Agora, quando um homem, uma mulher, um cristão verdadeiro, chega ao ponto de já ter sofrido tudo pelos seus próprios pecados, para purgar e purificar os seus próprios crimes e erros, e já tem sofrimento sobrando, e ele pede a Deus para que esse sofrimento seja aplicado para os outros membros, aí nós temos a perfeita configuração a Cristo. Vocês não querem se configurar? Todos nós nos sonhamos, não é, em sermos a imagem de Cristo. Cristo foi aquele que sofreu sem nenhum benefício próprio e todo o benefício para o mundo inteiro. E nós temos a glória de participar disto. Participar disso. E de fato, meus amigos e minhas amigas, o amor costuma ser provado no sofrimento. No sofrimento. Porque eu já vi por aí
Muitos namoradinhos que se prometem juras de amores eternos, depois de 5 anos, o sujeito contrai leucemia, está na cama, entendeu? Aí dá 2 meses a namorada separa. Porque está com um inválido, que logo vai morrer. Mas a mãe e o pai, normalmente, tá lá, dando comidinha na boca, perdendo as suas horas de lazer no hospital. O amor se prova no sofrimento. Não é na alegria perpétua, não. É no sofrimento. Isso não precisava nem ser cristão para saber disso. Não precisava nem ser cristão para saber disso. O sofrimento, aqueles que nós merecemos, é a maior prova de amor. E levá-lo com dignidade, confiando na graça de Deus, mas também fazendo a nossa parte, lutando contra os vícios, para adquirir virtudes. E mais, não só para o seu próprio benefício, mas para as necessidades dos nossos irmãos. Não é? E os cristãos têm muito a contribuir para a sua pátria. Não é? Para a pátria concreta, para o nosso país, com os nossos sofrimentos. E é isso que nós devemos fazer. Eu convoco a todos os nossos irmãos cristãos, nesse tempo de alastramento de um vírus que está causando um pânico em muitas pessoas, não é? Nós temos que agir como cristãos. E o que é agir como cristãos? Rezar e sofrer. Orar e sofrer. Vejam que não é um discurso muito agradável para o mundo de hoje. Falar de sofrimento hoje é um martírio. É quase você ser internado no hospício. Não é? Hospício. Daqui a pouco as pessoas vão até pedir um atestado de insanidade mental. Perfeito? Mas, como diz São Paulo, e para terminar com São Paulo, apóstolo, disse aos gregos: isto que eu falo é loucura para vocês. Vocês nunca vão entender que um Deus foi capaz de se fazer homem para aplacar a ira justa de Deus pelo amor infinito. Não é? Então, é isto. Vamos levar a nossa cruz, a cruz que Deus nos envia, não é? Além daquelas que a gente mesmo cria, porque aí é culpa nossa. Aí é culpa nossa. Com resignação, sabendo que somos merecedores, porque nós não somos nada, nós somos só miséria. E pedir a Deus que nos dê a graça do discernimento, da serenidade, da sabedoria e do amor. E levar com dignidade. Porque também é verdade, veja bem, também é verdade que o nosso galardão, a nossa glória, se somos capazes de obedecer a isto, será muito grande. E o nosso descanso está no céu. A nossa verdadeira pátria é no céu. Nós somos peregrinos. Peregrinos. Não é? É isto. Bom, objetivamente era o que eu tinha para falar aqui. O apostolado do sofrimento ao lado do apostolado da oração. Não só rezar, não só sofrer. Quem só sofre e não reza é presunçoso. Vai dar problema. Vai dar problema. Não vai aguentar. Estica muito a corda. Quem só reza, não é? Quer aquilo que Cristo pediu como exemplo para nós aprendermos. Pai, afasta de mim este cálice. É um salmo.
Mas nós não podemos esquecer o resto do salmo. Afasta de mim este cálice, mas se não quiserdes, estou pronto para bebê-lo. Quem reza sem mortificação, pede para afastar o cálice, mas esquece que Deus Pai pode não querer. E Deus falou com São Paulo: basta-te a minha graça, mais nada te dou. Basta-te a minha graça. Quando São Paulo diz: Senhor, eu sinto os espinhos na minha carne, livrai-me, livrai-me, se for a vossa vontade. Aquele que reza sem querer sofrer, não quer fazer a vontade de Deus a qualquer preço, quer fazer a sua vontade. Fiquemos atentos, obedecemos à Santa Igreja, ela é mãe e mestra, ela é que tem a caridade, ela é que ajuda os doentes, e ela é que nos ensina a sermos como Cristo, porque ela é a esposa de Cristo, verdadeira esposa de Cristo. Perfeito? Muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem, não é? Ninguém aqui é super-homem, a realidade é esta, nós estamos vivendo realmente aí um surto. Se cuidem, tomem as ações humanas, mas confiem em Deus, porque Deus tudo pode, mas também, né, vamos aprender a fazer essa mortificação, não é? Para as necessidades das nações, dos nossos irmãos, não é? Tá bom? É isto. Então, é isto, minha gente. Um forte abraço. Até sexta-feira, se Deus quiser. Deus nos ajude. A Virgem Santíssima nos proteja. Sempre. Muito obrigado. Fiquem com Deus.